Ah, merda. O que é? Mike? M. É alguém caindo. O quê? Oh, meu Deus. Alguém simplesmente caiu. O leão. Alguém simplesmente caiu. O ligado. Uma manhã perfeita, quase dolorosamente bela, de final de verão, no início de setembro de 2001. Um dia de visibilidade aparentemente infinita, disse um homem mais tarde, caracterizado pelas raras e excelentes condições de voo que os pilotos de avião chamam de céu claro. A vida em Nova York e em grande parte do resto do mundo contemporâneo mudou irrevogavelmente no espaço de menos de 2 horas. Na minha época, em Nova York, obviamente não há nada igual. Nada chega perto. Como jornalista, vi outros horrores, guerras e o terremoto no México em 85 que matou 20 pessoas. Mas isso foi um ato da natureza, não do homem. A combinação da morte, o evento espetacular, do desabamento dos 2 arranha-céus e as motivações por trás de todas essas coisas, eu acho, fizeram disso algo que simplesmente enfiou uma faca no coração de todo nova-iorquino, sabendo que nunca teríamos poder voltar a olhar para a nossa cidade da mesma forma. Em primeiro lugar, é uma surpresa num lindo dia no centro desta poderosa nação, que não foi atacada nas suas próprias costas ou na sua própria terra por uma potência estrangeira em quase 200 anos. Então isso é uma coisa nova. Em segundo lugar, o público se concentra nisso. Nunca na história do mundo houve algo parecido. Não existe realmente um segundo lugar na vida? O segundo lugar pode ser ocupado pelo assassinato do presidente Kennedy, um evento mundial que capturou instantaneamente a atenção de dezenas de milhões em todo o mundo, mas nada se compara a isto. Em pouco menos de 2 horas, com uma simetria quase poética e horripilante, os símbolos e instrumentos da cultura exclusivamente aérea da cidade e da própria globalização, os arranha-céus, os jatos e os meios de comunicação de massa seriam virados contra si mesmos com um impacto e efeito devastadoramente letal. Ficamos totalmente impressionados com o fato de que nada aqui se encaixava em qualquer experiência anterior. Claro, as pessoas estavam falando sobre como parecia algo em um filme de desastre. Só podíamos pensar em termos de vida imitando a arte, porque não tínhamos outra coisa com que compará-la. Então, as pessoas foram ao cinema e compararam. Por volta das 8h45 da manhã, na manhã do dia 11 de setembro de 2001, as pessoas ao longo da zona oeste de Manhattan ouviram o zumbido agudo de um avião a jato movendo-se para o sul, descendo o Hudson. Tudo em sua trajetória estava errado. Seguindo para o sul ao longo de uma via aérea normalmente reservada ao tráfego no sentido norte, ele se movia muito rápido e muito perto do solo. Quase 500, uma altitude de apenas 900 pés, mais que o dobro da velocidade permitida para aeronaves tão baixas. Demorou menos de 90 segundos para o voo 11 da American Airlines ultrapassar toda a extensão da ilha de Manhattan. Um pouco depois de 8h46 da manhã, o enorme Boeing 767, de 137 toneladas, medindo mais de meio campo de futebol de comprimento, de ponta a ponta de asa e carregando mais de 9.000 galões de combustível de aviação altamente inflamável, passou pelos últimos 20 quarteirões da Canal Street até o World Trade Center e rasgou a parede norte da Torre Norte entre o 94º e o 98º andares. Ah, merda! Matando instantaneamente todos a bordo e causando uma carnificina incompreensível em 5 andares completos do edifício. Testemunhas nos andares superiores da Torre Sul ficaram chocadas ao ver uma parede de chamas irromper pela janela sul da torre 1.130 pés de distância, seguida por uma chuva de mesas em desintegração, arquivos, móveis, terminais de computador, peças de avião e queimadas. Corpos. Se você estivesse logo abaixo de onde o avião bateu, seu teto cairia. Você viu o brilho do avião passando por cima. Há uma sensação avassaladora de terror
e você provavelmente caiu no chão. E claro, se você estivesse na própria zona, poderia ter morrido instantaneamente. Mas mesmo muito perto, e isto é muito trágico, muito perto das regiões de impacto, havia pessoas que viviam durante longos minutos enquanto procuravam refúgio das chamas dos edifícios e do calor tremendo. Alguns deles até conseguiram telefonar. E então, muitas vezes, naquela região, suas vidas terminavam rapidamente no incêndio ou eles escolhiam pular da torre. Aquele avião ocupou vários andares e deu um soco e tanto. O prédio balançou. Sabemos que quando aquele soco foi desferido, o balanço assumiu a forma de ondas que corriam verticalmente para cima e para baixo no prédio várias vezes, meio que ecoando para cima e para baixo no prédio. E realmente, o incrível é que, considerando a velocidade com que aqueles aviões voavam, o peso enorme, a velocidade enorme, em vez de decapitar os edifícios ou empurrá-los, os edifícios absorveram totalmente o impacto. Eles receberam o golpe e se levantaram. Eu estava indo para o Holland Tunnel, que tem um saguão de 4 quarteirões, se você quiser ligar, que leva à cabine de reboque. E quando entrei no primeiro desses 4 quarteirões e olhei para cima, disse: "Oh, meu Deus, havia um buraco na torre número 1. Meu primeiro pensamento foi: não pode haver um helicóptero para Holster Bay. E a segunda foi: meu Deus, não pode ser um avião comercial, porque eles são instruídos a voar para dentro do rio se tiverem problemas. Eu sabia. Por volta de 855, um exército de bombeiros, policiais, pessoal médico de emergência e funcionários do governo, incluindo o próprio prefeito, começou a atacar Lower Manhattan, junto com um exército de repórteres, fotógrafos e equipes de televisão. À medida que a maquinaria do maior aparelho de mídia do mundo começou a se concentrar no local de 16 acres em Little Elm. Mais de 15 minutos após o ataque, milhões de pessoas na região metropolitana e dezenas de milhões em todo o país e em todo o mundo olhavam atentamente para o horizonte fumegante da parte baixa de Manhattan quando uma forma escura apareceu no horizonte acima das planícies de Nova Jersey. E veio correndo pela Baía Superior. Eu saí do meu carro, outras pessoas saíram e de repente vi o avião número 2 vindo do sul sobre a Estátua da Liberdade, indo muito rápido, dizem, entre 500 e 600 quilômetros por hora. E vi-o bater na parede sul do número 2 num ângulo oblíquo. Eu vi um grande golpe, uma chama, e o nariz saiu no lado norte-leste. Minha primeira reação, meu Deus, são os pobres lá em cima, porque eles vão destruir todas as escadas e todos os sistemas de sprinklers. Aquele aeroporto simplesmente foi cortado, e o poder de um avião tão grande, naquela velocidade, e por um momento de, tristeza credível para as pessoas lá. E então, uma incrível sensação de raiva por alguém ter deliberadamente batido naquelas torres e naquelas pobres pessoas inocentes que estavam lá. Eu estava no tribunal de Tweed, na Chambers Street, logo atrás da prefeitura. Peguei um caderno e corri para a rua, a tempo de ver o segundo acertar. E, soube imediatamente, obviamente, que era terrorismo. Esta incrível bola de fogo que veio rugindo em direção a Broadway. E as pessoas na esquina simplesmente dizendo, merda! Essa expressão deve ter sido pronunciada 10 milhões de vezes naquele dia. Apenas espanto com o que eles estavam olhando. Sabemos que quando os aviões atingiram, houve uma liberação instantânea de energia na forma de combustível vaporizado que pegou fogo. Houve fogo instantaneamente em vários andares. Aquele fogo, que era um fogo de querosene, fogo de combustível de aviação, queimou muito quente, mas também queimou muito rápido. Estamos falando de 3 a 5 minutos. Mas o que aconteceu foi provocar um incêndio simultâneo em escritórios. Em ambos os casos, em vários andares. Um incêndio em um escritório, como nunca antes havia sido imaginado em todos os casos. Um incêndio em um escritório é muitas coisas queimando divisórias, carpetes, em particular, gabinetes de computador. Mas
o papel, principalmente papel, e se você olhar para a dinâmica do colapso, o que você descobre é que, em ambos os casos, foi o incêndio do papel que foi sustentado por tempo suficiente, por causa da quantidade de papel ali, para fazer com que o aço se quebrasse, enfraquecer para causar o colapso e o esmagamento em ambos os casos. Quer dizer, o papel naquele dia era uma presença constante. Choveu sobre a cidade como se zombasse do tipo de negócio que se fazia no Trade Center. Aqui, pegue um pouco do papel, e queimou e derrubou os edifícios. O segundo avião atingiu a Torre Sul em 9.254 AM, apenas 16 minutos depois que o primeiro avião chegou. A essa altura, as primeiras equipes de bombeiros e equipes de resgate já haviam chegado ao sopé da Torre Norte, onde foram recebidos por uma cena de horror e devastação que desafiava a imaginação na praça Austin Tobin. Havia cadáveres por toda parte. Os corpos mutilados de homens e mulheres que já haviam saltado ou caído dos andares superiores do edifício e os restos carbonizados de passageiros do voo 11, alguns ainda presos aos cintos de segurança nos assentos lá em cima. Enquanto isso, na parte superior das próprias torres, os buracos negros onde os aviões haviam entrado marcavam uma linha divisória nítida entre a vida e a morte. Na Torre Norte, o avião atingiu o centro e também atingiu muito mais alto. E porque atingiu o centro, o combustível desceu imediatamente pelos poços e criou um incêndio muito mais amplo. As chamas eram muito mais intensas. O número de andares disponíveis para subir e descer era muito menor. Então o que aconteceu foi que as pessoas estavam quebrando janelas na Torre Norte, desesperadas para respirar, e não havia para onde ir porque não havia escadas abertas para cima e para baixo. As pessoas estavam empilhadas 4 ou 5 umas em cima das outras nas janelas quebradas, desesperadas para respirar. E outras pessoas estavam penduradas umas nas outras através das colunas de aço, de janela em janela, penduradas nas janelas, desesperadas para respirar e apenas agarradas umas às outras para manter o controle do prédio. Uma das cenas mais horríveis da história do país aconteceu a 300 metros acima de Lower Manhattan e ceifou a vida de pessoas que olhavam para a segurança da cidade mais populosa do país, com a civilização no auge. Mas eles não tinham nenhum lugar para chegar lá. E há poucas palavras para descrever o quão terrível isso deve ter sido. Na verdade, em Karate, nos andares superiores do World Trade Center, as pessoas estão na Rua das Lágrimas. As pessoas estão em pânico e indo Por volta de 930, a vida normal tinha praticamente cessado em toda a cidade, enquanto milhões de nova-iorquinos e centenas de milhões de pessoas em todo o mundo observavam em choque e descrença as imagens de pesadelo que se desenrolavam em tempo real. Na TV, geralmente você consegue avaliar as coisas em poucos minutos, então elas podem começar a piorar, mas ao mesmo tempo você diz, bem, é isso que elas são. Mas isso foi algo que começou a ficar cada vez pior, e pior, e pior, e pior, e pior. Às 938, chegou a notícia de que terroristas haviam confiscado um terceiro avião e o colidiram com o Pentágono, matando todos a bordo e 126 pessoas em terra. E não muito depois disso, um quarto avião caiu numa encosta na zona rural da Pensilvânia, derrubado por alguns dos seus heróicos passageiros antes de atingir o alvo pretendido na capital do país. O que me impressionou na época, creio eu, foi a parte mais significativa disso quando eles apareceram e disseram que a Administração Federal de Aviação ordenou que todo o tráfego aéreo nos Estados Unidos fosse aterrado. Eu sabia que isso nunca tinha acontecido. Saiba que existem dezenas de milhares de aviões nos Estados Unidos ao mesmo tempo e para dizer que eles precisam pousar agora, o que me impressionou foi que isso está realmente além de tudo o que eu pensava.
E então, numa manhã de surpresas horríveis, já sem precedentes na história da cidade, aconteceu algo que ninguém jamais imaginara ser possível antes. Algo além da compreensão. Algo que nunca tinha acontecido na história dos edifícios altos desde que os primeiros arranha-céus foram erguidos no sopé de Manhattan mais de um século antes. No alto de ambas as torres, os incêndios violentos geravam agora 3 a 5 vezes o calor de uma central nuclear. E a temperatura interior subiu em alguns lugares para quase 2.000 graus Fahrenheit. Às 9h58 da manhã, tendo resistido ao calor feroz do inferno lá dentro por quase 1 hora, as vigas do piso do 80º andar da Torre Sul começaram a ceder. As colunas ao longo da parede leste começaram a se curvar para cima e todo o edifício começou a desabar. À medida que a estrutura de 400 metros de altura se dissolvia numa enorme mortalha de fumo e poeira, milhares de pessoas nas ruas circundantes começaram a gritar de horror e descrença. Depois, correram para salvar as suas vidas, perseguidas por uma enorme nuvem ondulante de poeira e respiração. Então, quando isso aconteceu, talvez tenha sido o momento mais chocante que eu já tive. Que a Torre Sul começou a inclinar-se para a frente e depois para a direita e desceu no que, na memória, parece ser um momento em câmara lenta. Aqui está o que aconteceu em 10 segundos de nocaute no boxe. A coisa toda desmoronou. Para mim ainda, é um momento surpreendente em Nova York, em qualquer história, na história mundial, para um lugar que nunca tinha acontecido nada parecido antes. O Empire State Building não caiu. 93, a bomba de 4.000 libras explode no porão. Mas, desta vez, não cai. Desta vez, eles descobriram... E eu pensei, cara, algo novo aconteceu aqui. Às 10h28 da manhã, 30 minutos depois da queda da Torre Sul, a antena de televisão no topo da Torre Norte começou a ceder, seguida uma fração de segundo, depois pelos andares superiores do próprio edifício, enquanto toda a Torre Norte caía. Também... Meu Deus, o segundo está desmoronando. Oh, meu Deus, foi então que houve uma liberação de calor que estava fora da escala. Incêndios acendiam-se, esmagamentos e dilacerações aconteciam e o caos, principalmente apenas o caos em algum nível matemático, estava acontecendo. Você nem consegue descrevê-lo fisicamente porque era muito grande, muito caótico. Foi uma liberação cataclísmica e foi liberado de volta à cidade em 10 segundos. Em cada caso, o que me surpreendeu sempre foi o quão concentrado era. Eles desceram direto como se estivessem mirando diretamente em seus alicerces. E claro, qualquer coisa que estivesse diretamente abaixo não existia mais depois. A chamada banheira, que ficava 6 andares abaixo da rua, absorveu o peso da energia, dentro daquela banheira, durante aqueles pulsos gêmeos de 10 segundos. O que realmente estava acontecendo, ninguém pode imaginar. Sabemos quais foram os resultados. O resultado foi que estávamos lutando contra os resultados dentro daquele buraco durante os 9 meses seguintes. De certa forma, provavelmente estaremos lutando com os resultados nos próximos anos. Eu estava no norte do estado de Nova York quando ouvi falar das torres sendo destruídas. Um lado meu não estava acreditando. Foi uma mistura muito estranha de sentimentos. Um deles foi a tristeza, o horror de testemunhar. A vida humana sendo destruída por...
Nenhuma razão como essa. E senti algo além das palavras. Senti quase uma parte viva de mim sendo espremida até virar nada, sendo extraída, quase uma evisceração. É uma pergunta interessante. Quando você viu aquelas duas torres gigantes desabarem quase completamente sobre si mesmas, para onde elas foram? Eu li em algum artigo de arquitetura que eles eram feitos principalmente de ar. Se você considerar o espaço entre as moléculas sólidas, o aço, o concreto, o vidro, o alumínio, havia muito ar. Na verdade, era principalmente ar. E, eles desapareceram. E, para onde eles foram? Fazia parte da descrença que eu estava sentindo, porque como você pode fazer desaparecer 200 toneladas de aço, é inacreditável. No final, 500 mil de toneladas de concreto, aço, vidro e alumínio em cada torre caíram no chão em queda virtual, viajando a uma velocidade de 125 milhas por hora. As ondas de choque dos impactos duplos foram captadas a mais de 60 quilômetros de distância por instrumentos sísmicos usados para monitorar terremotos. As imensas colunas de entulho e poeira que se afastavam do marco zero podiam ser claramente vistas do espaço sideral. Devo dizer-lhe que não sabia se os edifícios estavam vazios ou se havia dezenas de milhares de pessoas neles. Eu simplesmente não tinha ideia e fiquei totalmente arrasado pelo fato de todas aquelas pessoas estarem lá. E esse prédio que eu projetei talvez estivesse caindo sobre eles. Os edifícios não eram tão importantes para mim. Sou bom em edifícios, mas as pessoas não importam. Foi um acontecimento terrível, absolutamente terrível. Não acho que você possa medir o impacto. É absolutamente enorme. Todo mundo sentiu isso. Mas é claro que quem mais sentiu, e nunca vai superar os efeitos, são aqueles que perderam pessoas. E os números absolutos são tão terríveis e o horror do ataque é tão terrível que, em certo sentido, Nova York nunca mais será a mesma. Com o colapso da segunda torre, um silêncio misterioso desceu sobre Nova York às 11h. Centenas de milhares de trabalhadores de escritório atordoados e desgrenhados, muitos deles cobertos de cinzas e poeira, podiam ser vistos marchando para o norte, vindos do distrito financeiro, espalhando-se pela parte alta da cidade ao longo da West Side Highway ou atravessando as pontes para o Brooklyn. No próprio local, centenas de bombeiros e equipes de resgate tateavam por uma paisagem surreal de fumaça e chamas à beira de uma imensa pilha de 7 andares de aço e escombros emaranhados, procurando desesperadamente por qualquer sinal de vida. Durante todo o dia, médicos e enfermeiros nas salas de emergência de toda a cidade prepararam-se para o ataque antecipado de sobreviventes feridos que nunca chegou. Aqueles que saíram, disse uma enfermeira mais tarde. Aqueles que não morreram por volta das 5h20 da tarde, no edifício número 7, uma torre de 47 andares no lado norte da Rua Vesey, sucumbiram a um forte incêndio de óleo e caíram no chão. Bom, uma das coisas surpreendentes que você poderia chamar de quase uma triste justiça poética é que os únicos edifícios que foram completamente destruídos por esse colapso foram os edifícios que carregavam o rótulo de Trade Center, edifícios 1 a 7. Nenhum outro edifício, com exceção da pequena igreja ortodoxa que foi dissolvida, foi destruído, e todos os prédios que carregavam o rótulo MIIM morreram ou